Ezequiel capítulo 37, irmãos, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. E então ele me disse: profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7: e eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho extremo, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso a osso. E olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Mas não havia espírito neles. E ao seguir, mais uma vez, Deus falou comigo, dizendo: profetiza agora ao espírito. Profetize, ó filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e agora já eram um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Paizinho querido, obrigado, Deus, por essa noite, por esse primeiro dia de festa, pela oportunidade que temos, Senhor, de começar a refletir sobre essa passagem e sobre as lições que elas trazem para as nossas vidas. Permita-nos, Senhor, aprender a Tua palavra, ouvir a Tua voz e sair nessa noite profundamente abençoados e fortalecidos para a glória do Senhor. Nos ajude a entender o Teu mover sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a recebermos essa unção de avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o que se resume esse texto? Esse texto é uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. Deus dá ao profeta Ezequiel uma visão de um vale, um grande cemitério. E Deus pergunta então ao profeta: pode reviver esses ossos? É óbvio, é claro, a resposta é objetiva: não, é humanamente impossível. O profeta vê uma situação comprovadamente impossível. Quem pode fazer aqueles ossos voltar a ter carne? Quem pode fazer aqueles ossos voltarem a ter vida? Quem teria poder para isso? Impossível. Mas aí o profeta responde com a sua fé. E ele responde a Deus dizendo assim: Senhor, é tu que sabes. Em outras palavras, a gente não, eu não, ninguém, mas o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode como fazer. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é que sabe. Depende do Senhor. Então o Senhor lhe diz: profetiza sobre esse vale de ossos secos. E então, irmãos, quando ele profetiza, o texto diz que o impossível acontece. Mas esse processo ele não é instantâneo, ele é gradual.
ele profetiza a primeira vez, e algo impossível acontece, mas o milagre ainda não está completo. Então Deus volta a falar com ele, e Deus lhe dá uma segunda ordem no verso 9, e Deus diz para ele: profetize de novo, mas agora profetize ao Espírito. E aí, sobre a ordem de Deus, ele profetiza uma segunda vez, e aí diz o texto que o Espírito vem dos quatro cantos, e entra naqueles corpos que agora, outrora ossos, agora com carne, mas sem vida, e eles passam a ter vida, e eles passam a ser um grande exército. E depois que tudo isso acontece, que essa visão acontece, com participação direta do profeta, Deus então lhe dá a elucidação, só no final. Deus só explica a visão no final. E o que Deus lhe dirá é: esse vale representa o meu povo de Israel. Amados irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo com Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, estava passando talvez por uma das maiores ou a maior crise espiritual da sua história. E para que eu, falando em crise espiritual, seja algo que você entenda o que eu estou falando, porque pode ser que você entenda crise de uma outra forma, eu defino crise, amados irmãos, quando aquilo que é importante é negligenciado. Crise é sempre quando aquilo que é o certo dá lugar ao errado, o errado começa a ser feito no lugar do certo. Crise, amados irmãos, é quando se perde o foco, se perde o amor, é quando se perde o temor, é quando se perde o fervor. É quando o que nós fazemos, muitas vezes, nem faz mais sentido para a gente porque fazemos. É quando o que fazemos, se não fizermos, também não faz muita diferença. Crise espiritual. O povo de Israel, amados irmãos, estava apático a todas as coisas de Deus. O povo de Israel, amados irmãos, estava simplesmente normalizando o que era errado, porque os outros povos faziam, porque muita gente fazia, então todo mundo fazia. O fogo da adoração, o fogo do culto, da devoção, havia se apagado. As leis de Deus estavam sendo uma a uma quebradas. E as pessoas não estavam em nenhum momento constrangidas ou entristecidas com isso. E talvez a pior das consequências de uma crise espiritual também estava acontecendo. Deus estava falando por meio de mais de um profeta e o povo não estava ouvindo. Deus estava dando sinais, Deus estava alertando do seu desagrado, do caminho que o povo estava indo, do que viria como consequência, e nada estava mudando. Talvez a pergunta que eu e você precisamos fazer: por que um texto como esse está escrito? Por que uma história como essa está registrada na palavra de Deus? Amados irmãos, Ezequiel 37, certamente por muitos motivos, mas um deles, ele está escrito para nos ensinar que a misericórdia de Deus, que é grande, extraordinária, imensurável, mas até a misericórdia de Deus tem limites. Esse texto certamente está aqui registrado, irmãos, para mostrar para a gente que os limites que a misericórdia de Deus tem foram estabelecidas pelo próprio Deus, para que a sua misericórdia, em algum momento da nossa vida, não se transforme em conivência. Por misericórdia, Deus coloca limites na sua misericórdia, para que ela não se torne conivência. Deus, amados irmãos, começa a tratar com o seu povo com severidade. Ele permite que venha sobre o seu povo um cativeiro, uma escravidão que vai trazer profundo sofrimento. Mas uma coisa que esse texto nos ensina também é que até a severidade de Deus é cheia de misericórdia. Deus vai ser severo, porque o seu povo foi alertado sobre a sua situação, sobre a sua crise espiritual, sobre a necessidade de mudar e não ouviram. E por isso, amados irmãos, a situação do povo vai terminar nessa disciplina e nessa correção. Mas o texto também nos ensina que toda disciplina de Deus tem um propósito. Aquilo que parecia irremediável, aquilo que parecia impossível, trazer aquele povo de volta a adorar a Deus, apesar de todos os esforços de Deus, com o coração duro que o povo estava, distante.
a escravidão, irmãos, vindo como resultado dessa crise espiritual, como disciplina de Deus. Mas é essa disciplina que vai transformar e mudar e tratar o coração do povo. Deus não está feliz em permitir que isso aconteça. Deus avisou, Deus preveniu, através dos seus profetas e de muitas maneiras, Deus tentou evitar, mas o povo não quis ouvir. Então o cativeiro vem e consigo traz todos os sofrimentos de uma nação pagã e opressora que vem sobre o povo de Israel, que destrói a sua terra, que os leva da sua terra para uma terra estranha e vai agora obrigá-los a trabalhar forçosamente para eles. Apesar de toda essa dureza, irmãos, Deus está dando essa visão para Ezequiel, para que Ezequiel aprenda duas coisas. A primeira coisa que Ezequiel precisa aprender com essa visão de Ezequiel 37 é que toda crise espiritual produz um estado mortal. Quando eu e você estamos entrando numa crise, percebemos a crise, somos avisados da crise, vemos as consequências da crise, mas não nos mexemos, isso vai piorar. Vai chegar um momento que Deus vai ter que tratar com mais severidade comigo e com você. Como um pai que, vendo o seu filho se distanciar e andar pelo mau caminho e fazer coisas erradas, o pai, em algum momento, vai chegar para confrontar o seu filho. O pai chegará em algum momento para exercer a sua autoridade paternal por amor ao seu filho. Porque seu filho precisa ser repreendido, porque o seu filho precisa ser exortado, porque o seu filho precisa ser trazido de volta. O estado mortal que uma crise espiritual nos coloca é algo irreversível. E Deus, por amor, não nos permite continuar numa crise espiritual por muito tempo. Essa é a primeira coisa que Ezequiel precisava aprender. Mas a segunda coisa, amados, que Ezequiel precisa aprender também, é que a disciplina sempre tem um propósito. E o propósito é nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. O pai que disciplina e corrige o faz com o amor de trazer o filho de volta para o centro da sua vontade. A visão que Deus dá a Ezequiel é uma visão completa, começo e fim. E o fim desta visão, irmãos, é que a misericórdia de Deus é quem prevalece. No fim desta visão é que a bênção de Deus, o amor de Deus permanece sobre o seu povo. No fim dessa visão, Ezequiel tem a certeza que através do cativeiro, através da disciplina, Deus restaurará o seu povo. Aquele vale de ossos secos vai terminar como um exército vivo. Mas vai ter que passar pelo vale. Vai ter que passar pelo cativeiro. Você tem alguma dúvida que esse vale de ossos secos, essa visão de Ezequiel, ela representa bem o estado que a igreja evangélica brasileira passa hoje? Você tem alguma dúvida que esse vale de ossos secos, que esses ossos secos representam muito bem a vida que muitos crentes estão vivendo hoje? Há muitas pessoas, irmãos, que estão secas, estão frias, estão apáticas, quase que mortas, em profunda crise espiritual, hoje. Crise espiritual não significa deixar de vir à igreja. Crise espiritual não significa estar desviado, irmãos. Não. É possível alguém estar pastoreando uma igreja e enfrentando uma crise espiritual. É possível alguém estar pregando e começando a fazer tudo o contrário ao que se prega. É possível alguém estar liderando, mas já perdeu o foco, perdeu a motivação, perdeu o prazer. É possível alguém estar cantando e lá no fundo está duvidando até do que está cantando. É possível alguém estar orando sem fé. É possível alguém estar vindo para a igreja todos os domingos, mas como que arrastado, como que por obrigação, como que para evitar algum problema maior. É possível vir para a igreja, irmãos, e estar com o corpo presente e o espírito em outro lugar.
Crise espiritual não necessariamente precisa deixar de vir para a igreja ou estar desviado. Há muitas pessoas que já estão fazendo o que fazem na igreja, sem fé, sem motivação ou com a motivação errada. Cedo ou tarde, isso vai ser percebido. Cedo ou tarde, como diz no popular, a casa cai. Cedo ou tarde, a gente não consegue manter essa aparência por muito tempo. Há muitas pessoas, amados irmãos, que estão vivendo assim. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Você vai ver aqui na projeção, o próprio Senhor Jesus deixou muito claro isso. Analise as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Olha a forma, olha a devoção, olha a intimidade, olha a espiritualidade das pessoas. Senhor, Senhor. Essa ironia quem está fazendo é Jesus, tá? Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? E é interessante que o verso 23, em nenhum momento Jesus vai dizer assim: quem disse? Quando? Eu não vi isso acontecer. Vocês não expulsaram nada. Vocês não profetizaram nada. Vocês não curaram nada. Não. É muito interessante que não há uma palavra de Jesus negando isso. A palavra de Jesus no verso 23, como você está vendo aí, é: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Jesus não está dizendo: vocês não fizeram. Isso é conversa, isso é mentira. Jesus está dizendo outra coisa. Jesus concorda, respalda que eles fizeram. Mas olha o que Jesus está dizendo para esses: eu não os conheço. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Sabe que público é esse? Esse é um público que está dizendo Senhor, Senhor. Esse é um público que está profetizando em nome do Senhor, expulsando o demônio em nome do Senhor, fazendo maravilhas em nome do Senhor e praticando o mal. E vivendo na prática do mal. Aquilo que parece ser impossível, irreconciliável, paradoxal, oposto. Jesus está dizendo: vocês fizeram, mas eu não conheço vocês. Porque ao mesmo tempo que vocês faziam isso na igreja, vocês também viviam na prática do mal. Prática é vivência. Prática não é um pecado aqui, ali. Não é um vacilo, não é um erro. Não confunda aqueles pecados que somos tentados a fazer, lutamos constantemente contra ele para buscarmos a nossa santidade, mas aqui e ali a gente de repente cai. São pecados ocasionais. Mas há pecados, irmãos, que já fazem parte da nossa vida. E é sobre essa prática que Jesus está denunciando. Há crentes que já vivem hoje sem pudor. Há crentes hoje, amados irmãos, que vivem sem limites. Há muitos crentes hoje dentro da igreja e atuando na igreja que tem boca pornográfica, que participam de festas carnais, que vivem um estilo de vida mundano. Há muitas pessoas hoje dentro da igreja que não conseguem mais perceber que perderam os seus limites, que não conseguem mais fazer a associação entre o certo e o errado. O limite está muito extenso. A liberdade está muito grande e ele não percebe a crise que ele está, a escravidão que ele está. Porque quando ele deixa de fazer isso, ele se entristece. Há muitas pessoas que, se não viverem dessa forma, se tentarem viver como um cristão precisa viver, eles entram em depressão. Porque eles acham que é uma vida sem graça. Eles não percebem a crise em que estão. O quão mundanizados estão. Nós não precisamos de atividades na igreja. Jesus não está preocupado que tenhamos produção e atividade na igreja. O que nós precisamos é de santidade. O que nós precisamos, irmãos, é de vida com Deus. Vida espiritual com Deus. Porque quando Ele vier para buscar a sua igreja,
ou se eu e você partirmos antes, e como está ordenado aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo, quando nós nos encontrarmos diante do Senhor, não adianta mostrarmos a nossa lista de ministérios e atividades, se nós estávamos praticando o mal, se a nossa vida espiritual estava distante de Deus, se essas coisas que ofendem a Deus não estavam nos ofendendo, se essas coisas que confundem as pessoas, que dão mau testemunho do Evangelho, que faz seus familiares olharem para você e você perder a autoridade de falar, e você não vê nenhum prejuízo e nenhum problema em relação a isso. Olhando para esse texto, amados irmãos, de Ezequiel 37, nós somos convocados a sairmos do vale. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos de uma renovação do Espírito. Nós precisamos de um avivamento. Para voltar a levar a vida cristã a sério. Para voltar a valorizar aquilo que é prioridade no coração de Deus. No reino de Deus. E sozinhos eu e você não conseguimos. E provavelmente quando eu falo isso, eu quero imaginar que o coração de alguém esteja dolorido, dizendo assim, é verdade. Eu sei que isso é verdade, mas eu não estou conseguindo vencer isso. Não consegue. Por isso que nós precisamos olhar para Ezequiel 37. Para aprendermos, irmãos, que para sair do vale dos ossos secos e voltar a ter vida, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma intervenção sobrenatural de Deus. Há momentos na nossa vida que para sair da UTI, só com um potente desfibrilador, choque, uma ação, uma intervenção sobrenatural de Deus. Como ossos sem vida, secos, podem voltar a ter vida sozinhos? Como, irmãos? Um pecador pode se santificar sozinho? Como você, escravo da sua vaidade, do seu pecado, das suas limitações, dos seus erros, por mais que isso também lhe constranja, lhe envergonhe, lhe entristeça, como você pode se livrar disso sozinho? Não pode. Simplesmente não pode, sem uma intervenção sobrenatural de Deus. A resposta do profeta é assertiva. Ele precisa responder pela fé. Ele vai dizer, Deus não pode. Mas tu sabes se pode. Se tu quiseres, tu pode. Só tu podes fazer isso. Se Deus agir em nossas vidas, a motivação volta. Se Deus agir nas nossas vidas, a fé volta. Se Deus agir em nossas vidas, a santidade volta. Se Deus agir em nossas vidas, a pureza volta. A disponibilidade de se sacrificar e servir ao Senhor volta. E volta da maneira certa. Mas se Deus agir, o amor volta. Se Deus agir, irmãos, a obediência volta. Tudo volta. Mas só se Deus agir. Para termos vida, amados irmãos, Deus precisa enviar o seu Espírito. E aí você olha para o texto e vê que quando Ele envia o seu Espírito, aquilo que estava morto volta a viver. Só Deus pode voltar a nos dar o seu Espírito. Quando o cristão se converte, ele recebe o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que vai acontecer depois, não. Acontece no dia da conversão. Vamos fazer a diferença do que é o batismo com o Espírito e uma unção de Deus para nos dar dons. Sem o Espírito Santo, ninguém é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, ninguém tem fé. Sem o Espírito Santo, ninguém crê em Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém muda de vida. Portanto, é preciso que o Espírito Santo seja derramado, seja entregue, entre na nossa vida para que haja conversão. Depois, nós vamos receber unção. Nós vamos receber dons do Senhor. Depois isso acontece. Sem o Espírito, não. Mas o Espírito Santo, amados irmãos, imagine, é como uma lâmpada. Ela agora está acesa. Mas se eu pedir que alguém apague, a lâmpada deixará de estar aqui? A lâmpada deixará de estar aqui, irmãos? Não. Porque uma vez que o Espírito Santo entra na vida de um cristão que se arrepende com sinceridade, ele não sai mais. Mas olha o que Paulo dirá aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. O problema de muitos crentes
Não é porque eles deixaram de ser crentes ou perderam o espírito. É porque a vida que eles estavam vivendo ou estão vivendo, as escolhas, as prioridades, as práticas, essa falta de limites apagou o espírito. E hoje eles são vale de ossos secos. A energia para acender a lâmpada não vem de quem liga o interruptor. Vem da hidrelétrica, vem da fonte. Vem de quem produz energia. Para o Espírito Santo voltar a ser aquecido, só uma intervenção de Deus. Só Deus reacende o Espírito. Mas pense comigo, que o médico chega para você e diz assim: olha, você está diabético, não pode mais comer açúcar. Se você comer açúcar, você vai morrer. Tome esse remédio, pare de comer açúcar. Aí você obedece à ordem do médico pela metade. Você passa a tomar o remédio, mas você não para de comer o açúcar. Vai fazer efeito? Você vai alcançar seu resultado? O remédio vai fazer o milagre que só você poderia fazer, parar de comer o açúcar? Não vai adiantar de nada, meu irmão. Portanto, você não vai ter jamais a possibilidade de ter o Espírito se aquecendo, se acendendo na sua vida, se você não aprender a segunda lição de Ezequiel 37. Nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus, tanto quanto nós precisamos aprender que precisamos agir em favor dessa intervenção. Nós não podemos agir contrário à intervenção. E nós não podemos esperar que a intervenção caia do céu enquanto estaremos de braços cruzados, confortavelmente, vivendo a vida como nós quisermos. Nós precisamos agir em favor dessa intervenção. Nós não podemos desejar ou esperar que uma intervenção venha sobre nós, continuando a viver da mesma forma. Ou você muda de atitude, meu irmão, ou nada muda. Ou você para de comer açúcar, ou o remédio não faz efeito. É simples assim. A prescrição é: pare de comer açúcar, tome remédio. A parte mais fácil é tomar o remédio. Qual é o sacrifício? Abrir mão do açúcar. Se eu não mudar, nada muda. Se eu não tirar da minha vida, se eu não agir em favor dessa intervenção, Deus não poderá intervir sobre as nossas vidas. O que Deus faz sem você é o que Deus fez aqui no texto. Ele avisou. Ele nos avisa do perigo. Ele mostra para a gente o nosso caminho errado e Ele nos avisa. É o que Deus faz sem a gente. Mas a partir de então, irmãos, a partir de então, sem a minha participação, sem o meu envolvimento, nada vai acontecer. Deus exige a minha participação. Sabe o que diz no verso 4? Ezequiel, o que é? É um vale, ok. Faça a sua parte. Quem pode mudar? Eu. Faça a sua parte. Profetize. Se envolva. Você tem a sua parte, eu tenho a minha. O que você não pode, eu faço. Mas o que você pode, você faz. Faça a sua parte, profetize. E é interessante, amados irmãos, que o texto mostra que o nosso envolvimento e a nossa participação em agir em favor da intervenção não pode ser temporário, não. Não pode ser por um tempo, não. Tem que ser um compromisso consciente e até o fim. O nosso envolvimento precisa ser até o fim. Sabe por quê? Porque o agir de Deus aqui no texto foi processual, foi gradual. Não foi na primeira profecia que Ezequiel fez que tudo se restaurou. Foi necessário uma segunda. Ele profetizou a primeira vez, melhorou, não é mais ossos. São corpos com carnes, tendões e peles, mas sem vida. E Deus vai para ele e diz: profetiza de novo. Envolvimento contínuo. A minha participação e o meu envolvimento, irmãos, é contínuo. E aí é interessante você perceber qual é o instrumento que Deus usa para restaurar o osso, a carne, e da carne a vida. Qual é o instrumento que Deus usa?
Verso 4, olha o que diz no verso 4. Profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a minha voz. É isso? Ouçam a palavra do Senhor. Amados irmãos, o que muda a vida de qualquer pessoa, o que corrige a vida de qualquer pessoa, o que transforma qualquer caminho, o que empodera as nossas ações, o que nos instrui sobre as melhores decisões, o que nos dá sabedoria para evitar erros, para reagir da forma certa diante das intempéries da vida. Amados irmãos, o que nos prepara tanto para o bem como para o mal que pode vir sobre nós é a palavra de Deus. A crise espiritual, ela é sempre do tamanho do desprezo e da negligência que nós temos da palavra de Deus. Não espere, jamais, nem um pastor, nem qualquer líder, muito menos um cristão comum, ser um super crente sem leitura da palavra, sem estudo da palavra, sem compromisso com o alimento da palavra. Você pode exercer ministério, mas sem palavra, eu e você seremos anões espirituais. A gente não cresce. Não haverá mudança. As falhas virão e nós não teremos força para resisti-la. Nós não teremos sabedoria para resisti-la, para tratá-la, para mudar. Nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Não espere, não acredite que você um dia chegará a ser um grande cristão espiritual quando você mal pega a sua Bíblia. Isso não vai acontecer. Sinto muito, mas isso não vai acontecer. A palavra de Deus, irmãos, ela não falha. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela é poderosa e eficaz para cumprir o propósito do Senhor. Se você deseja a intervenção de Deus, dedique-se à palavra. Profetiza, filho do homem, a palavra do Senhor. É a palavra que prepara o caminho para a ação do Espírito. É interessante que no verso 4, ele diz, profetize a palavra. E no verso 9 ele diz, profetize ao Espírito. Porque o Espírito só vem quando a palavra faz a sua parte, quando a palavra semeia o terreno, prepara o caminho, deixa o nosso coração e a nossa vida preparada. Sem palavra, o Espírito não tem como agir. É o processo de Deus. Não é o meu processo, não é o seu processo, é o processo de Deus. E é por isso que ele profetiza no verso 4 a palavra. E no verso 5 ele profetiza o Espírito. E o texto diz que dos 4 ventos do canto, o Espírito vem e entra naqueles corpos. E aqueles corpos se enchem de vida. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu estou chegando ao final dessa mensagem. Mas eu quero lembrar essa exortação tão importante que o apóstolo Paulo deu àquela igreja. Ela diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Mas se deixem encher pelo Espírito. Nós estamos nos enchendo das coisas erradas. Nós estamos nos enchendo frequentemente daquilo que é confortável, que é prazeroso, daquilo que o mundo tem em abundância para nos oferecer. Nós nos enchemos dos nossos amigos, dos nossos prazeres, dos nossos projetos pessoais. Nós construímos castelos incríveis em volta das nossas vontades e continuamos vazios na presença de Deus. A palavra de Paulo é, não se encha com coisa que não leva a canto nenhum. Não se encha com coisa que é vaidade, que não é tesouro no céu. Enchei-vos do Espírito. Eu e você precisamos do Espírito, para que haja vida, para que nos tornemos um exército vivo nas mãos de Deus. Quem não passa pela intervenção de Deus, irmãos, vai continuar no vale dos ossos. Quem não passa por uma intervenção de Deus, irmãos, continua vivendo uma crise espiritual e não tem como sair sozinho. Precisamos de uma intervenção. Para receber a intervenção, precisamos agir em favor dessa intervenção. E a forma de agir em favor dessa intervenção é a palavra, se voltando à palavra.
para que o Espírito possa trabalhar em nossas vidas. Inevitavelmente, irmãos, se eu e você, em breve, queira Deus hoje, mas em breve, queira Deus, que se em breve nós não formos visitados por uma intervenção de Deus, muitos de nós poderemos morrer no vale de ossos secos e perder irremediavelmente a bênção do Senhor. Não faça isso. Não faça isso. Não permita que isso aconteça na sua vida. Ezequiel 37 não é um retrato de um Deus tirano, disciplinador, cruel. É o retrato de um Deus amoroso, que avisou, clamou, saia do erro, volte-se para mim. O que vem por aí é consequência, vai ser doloroso. O povo não ouviu, a disciplina chegou. Mas esse Deus misericordioso, através da disciplina, através do agir da sua mão, resgatou o seu povo. Deus não poupará esforços para trazer você de volta para o caminho. Fique certo disso. Deus não poupará esforços para tirar você do vale, porque você é precioso, porque você é um vaso eleito, especial na mão dele. Você sabe disso. O quanto Deus já investiu, o quanto Ele já te livrou, o quanto Ele já cuidou de você. Você tem uma história com Ele, eu tenho uma história com Ele. Nós sabemos que somos amados de Deus, mas a misericórdia de Deus tem limites. Deus não é conivente com a nossa vida apática, com a nossa crise espiritual. Deus há de agir. Que não precisemos passar pelo cativeiro. Que ouçamos a voz do Deus misericordioso dizendo: volte-se para mim, enchei-vos do meu Espírito. Que o Senhor nos ajude.